Parece que a comunidade de Coríntios estava com um pouquinho de problemas, de confusão sobre os dons, sobretudo o dom de línguas, e dons milagres e outros ministérios. Por isso coloca aqui São Paulo um pouco de ordem a essa comunidade. Ele está fundada por São Paulo e diz assim: há diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em virtude do dom do bem comum. Então aí coloca um princípio que é importante para nós. Primeiro, se não temos dons, não podemos nos vanagloriar, no sentido bíblico, não se orgulhecer, não se envarecer, ficar vaidosos, porque eu tenho dom de milagres, eu tenho dom de cura, eu tenho um dom especial, e seja o mesmo dom de cantar, ou fazer artes, etc. É dom de Deus. Depois, nós temos um único Deus, um único Deus, que nos dá seus dons para quê? Para o bem comum da comunidade, da igreja. Então, o bem comum da igreja prevalece. Então, se uma pessoa sabe cantar, canta. Quem sabe fazer oração, intercessão pelos irmãos, também reza e reza. Oração, jejum, sacrifício, porque tem que ter irmãos que ajudem na igreja para trazer as graças dos céus. E o sacerdote consagrado para consagrar a Eucaristia, o sacrifício. Por outro lado, diz aqui que São Paulo deixa bem claro: nós temos um só Senhor, um só Espírito. Por quê? Porque todos recebemos um só batismo. O sacramento do batismo é que une aos cristãos, não é outra coisa. Não são os dons, não são os milagres, não é dom de língua. Tudo isso passará, como São Paulo também diz na carta a Coríntios, capítulo 13. O que é imperfeito passará. Eu vejo muitas igrejas confusas, procurando os dons de Deus, mas não estão procurando Deus. Muitos estão procurando o que são os bens de Deus, a graça de trabalho, a graça de saúde, todas as bênçãos. Mas ser fiel a Deus, só ser fiel a Deus, aí somos poucos, pouquíssimos. Então, por isso, diz São Paulo: de fato, todos nós, judeus, obreiros, escravos ou livres, fomos batizados em um único Espírito para formarmos um só corpo. Único corpo. E aqui eu quero que entendam que se nós somos um corpo místico, a igreja, todos nós, de alguma maneira, devemos orar, rezar e nos preocupar pelos outros. Se preocupe sim por irmão que faltou à missa, pode ser que está doente, ou está desempregado, ou está com algum problema especial, algum problema, seja interior, um sofrimento moral, como se diz. Estou sentindo um peso na consciência. Então, tudo isso, nós somos que aqueles irmãos que se preocupam. Por quê? Porque temos o mesmo batismo, um só Salvador Jesus Cristo e um único Deus. Se nós vivemos isto, podemos encher as igrejas, mas estamos só procurando, repito, os bens de Deus, e não a Deus de toda justiça, de toda misericórdia, de todo poder. Vamos a pedir a Jesus, sumo e eterno sacerdote, esse intercessor diante do Pai, que nos dê a graça de poder entender que se nós falarmos Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, Jesus é Salvador, é porque nós estamos com o Espírito Santo que nos está suscitando e é para o bem da igreja. Sejamos missionários, sejamos pessoas que participam da igreja para fazer o bem, porque hoje o que precisa é afastar o pecado do homem e viver o próprio batismo. Que assim seja. Amém. Louvado seja